Fala aí, nação alviverde, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos a notícias do Verdão, mas antes, se é novo no canal, se inscreve e deixa seu like. Veja os jogadores que são considerados inegociáveis pela diretoria do Palmeiras. Presidente Leila Pereira diz que não negocia principais jogadores e que plana a manutenção de um elenco forte para brigar por títulos. Entenda a situação de cada atleta. É comum no futebol brasileiro times vencedores se desmancharem com o passar do tempo. No Palmeiras, a presidente Leila Pereira prometeu que nenhuma oferta tira do clube os jogadores que formam a espinha dorsal de Abel Ferreira. Eu preciso repor, e como repor? Novos investimentos com patrocinador, com premiação por conquista de títulos e venda de atletas. Trabalhamos nestas frentes, levando em conta que não negocio nossa espinha dorsal para vender. Preciso falar com o técnico. Jamais vou prejudicar o esquema que o Abel tem em mente para cobrir problemas de caixa. Tenho de conversar com ele antes de negociar qualquer jogador. Precisa estar alinhado. Nossa prioridade é a conquista de títulos, explicou Leila Pereira em entrevista exclusiva ao GE. Mas quem são os jogadores negociáveis e como o Palmeiras trabalha para mantê-los diante de ofertas e consultas dos mais variados mercados do futebol ao redor do mundo? Preciso ter um time competitivo. Nada é mais importante para nós do que a conquista de títulos. Trabalhamos para isso, com responsabilidade, disse Leila Pereira. Abaixo, o GE elenca 5 jogadores que são considerados importantes na atual estrutura do Verdão, que briga pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão, podendo encerrar 2022 com 4 troféus. Já levou Recopa Sul-Americana e o Paulistão. A maioria dos contratos dos principais jogadores do Palmeiras tem duração de pelo menos até 2024. Com vínculos longos e projeto a longo prazo, a direção palmeirense tem mais esse respaldo para dificultar possíveis investidas de outros times. Gustavo Gomes, capitão, é um dos principais jogadores do Palmeiras nos últimos anos. O zagueiro paraguaio é constantemente apontado como um possível reforço de clubes europeus. Aos 29 anos, Gomes teve breve passagem pelo Milan, antes de ser contratado pelo Verdão em 2018. Com 202 jogos pelo Palmeiras, é titular absoluto e também uma das lideranças do elenco. O paraguaio é o jogador estrangeiro com mais títulos pelo Verdão. Gomes renovou o contrato com o Verdão recentemente até o fim de 2024. Piquerez, aos 23 anos, lateral esquerdo, se consolidou na posição como um dos jogadores mais importantes na formatação do time ideal de Abel Ferreira. A juventude é um fator importante que o torna peça fundamental na estrutura do futebol palmeirense. Piquerez foi contratado em 2021 para substituir Matias Vinha, negociado na época com o futebol italiano. Após um período de adaptação, o uruguaio rapidamente se transformou em um dos titulares absolutos, despertando interesse de clube do exterior. Ao todo são 54 jogos, sendo 37 deles na atual temporada, 1 gol e 3 assistências pelo Verdão. O contrato de Piquerez é válido até o fim de 2025. Danilo, o volante é um dos jogadores mais assediados pelo mercado do atual elenco. Aos 21 anos, Danilo também acumula convocação para a seleção brasileira e várias sondagens do futebol europeu, chegando a ter o nome ligado ao Barcelona frequentemente. Cria da base, Danilo compõe um elenco profissional desde 2020, tendo ganhado espaço com a saída de Felipe Melo. Ao todo, são 125 jogos, 12 gols e 7 assistências. É o jogador formado no Palmeiras, com mais minutos em campo na atual temporada. Danilo tem contrato até o fim de 2025, com multa de 100 milhões de euros, cerca de 612 milhões de reais, para clubes do exterior. O Verdão é o dono de 80% dos direitos econômicos. Rony. No Palmeiras desde 2020, Rony ganhou ainda mais importância no elenco na atual temporada, atuando improvisado como centroavante. Se tornou uma peça-chave no esquema de Abel Ferreira. Nem mesmo as contratações de Lopes e Miguel Merentiel tiraram espaço ou abriram a possibilidade de Rony ser negociado. Ao todo, Rony tem 144 jogos com a camisa do Verdão, 41 gols e 15 assistências. O ano de 2022 é o melhor em números do atacante pelo clube, 36 jogos como titular e 18 gols marcados, sendo o principal goleador do Verdão na Libertadores. Rony teve o contrato renovado e a multa ampliada em 2021, ganhando um ano a mais de vínculo, agora até o fim de 2025. Rafael Veiga. Aos 27 anos, Rafael Veiga já discute a ampliação do contrato com o Palmeiras, atualmente válida até o fim de 2024. A situação do meia é considerada confortável internamente, já que o jogador é palmeirense e é identificado com o clube. Tido como um dos selecionáveis no elenco, Veiga tem 207 jogos, 63 gols e 20 assistências. Nem a queda do rendimento no segundo semestre mudou os planos da direção,
que é de manter o jogador por muito tempo. A saída de Gustavo Scarpa para o futebol da Inglaterra no fim do ano, por vontade do jogador ao término de contrato, aumentou ainda mais o desejo pela permanência de Veiga. O jogador também sinalizou positivamente com a extensão do contrato. Dentro da estrutura de Abel Ferreira, que tem contrato até o fim de 2024 e é o grande mentor do projeto atual em conjunto com a direção palmeirense, outros jogadores também têm pouca chance de serem negociados. O que pode mudar os planos do palmeirense é a vontade pessoal de algum jogador deixar o clube, como no caso de Gustavo Scarpa. O meio-atacante optou por não renovar o contrato e buscar experiência no futebol europeu, um dos projetos de sua carreira. O Palmeiras lidera o Brasileirão com 48 pontos, 9 acima de Flamengo e Corinthians, segundo e terceiro colocados respectivamente. Além da competição nacional, o Verdão disputa a semifinal da Libertadores contra o Atlético Paranaense.